Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Bom, no programa passado nós procuramos refutar aquelas falsas ideias que as pessoas têm pregado por aí, dizendo que a alma será aniquilada, dizendo que o espírito não vai existir mais depois da morte. Bom, vimos que esta ideia não é amparada pelas Escrituras. Hoje nós vamos procurar responder exatamente o que acontece com uma pessoa após a morte, o que acontece com o salvo, o que acontece com aquele que não é salvo. Para isso nós vamos ler um texto onde o Senhor Jesus esclareceu muito bem o que acontece após a morte, tanto de um salvo quanto de um perdido. E esse texto se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Deixe eu fazer a leitura agora. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas insistiu: Não, pai Abraão, se dentre os mortos alguém for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o Senhor Jesus contou essa história para mostrar para nós, para nós todos, o que acontece logo após a morte de uma pessoa salva e de uma pessoa perdida. Então ele fala sobre a história de 2 homens. Um homem rico, que todos os dias se regalava esplendidamente, e o mendigo que sofria, cheio de úlceras, e que jazia à porta daquele. Por que o Senhor Jesus contou esta parábola? E quais eram os ouvintes do Senhor Jesus, Rafael? Os ouvintes do Senhor Jesus eram principalmente os fariseus. Eram pessoas que acreditavam que após a morte, automaticamente eles iriam para herdar aqui a terra, ter um lugar de conforto ao lado de Deus, porque eram descendentes de Abraão, eram judeus, fariseus, em sua maior parte eram pessoas legalistas que cumpriam as leis e acreditavam que sim, estariam na presença de Deus após a morte. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele vem dizer que após a morte vai haver uma punição, sim, instantaneamente, após a morte. Quando esses fariseus fossem morrer, caso eles continuassem nesse religiosidade, nesse legalismo, José Alder vai explicar melhor aqui o contexto dessa história, Alguns acreditam que isso aqui é uma parábola, outros acreditam que é uma história. E então a ideia de Cristo aqui é mostrar que após a morte, primeiramente, há uma vida. E segundo, os ímpios vão sofrer. Terceiro, os justos vão para um lugar de conforto. O versículo 14 do mesmo capítulo, capítulo 16, diz assim: Os fariseus que eram avarentos ouviram isto
e o ridicularizavam o Senhor Jesus. Ouviram o quê? A parábola do administrador infiel. Mas eu estou lendo esse versículo para você decifrar e descobrir aqui no texto quem eram os ouvintes do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que os fariseus, a mais severa seita da religião judaica, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam o Senhor Jesus. Os fariseus acreditavam que a riqueza era um sinal de bênção. Então, para eles, aquela pessoa que possuía dinheiro, que possuía riqueza, ela estava mais próximo do reino de Deus do que a pessoa que não tinha dinheiro. Agora, isso é importante para a gente decifrar porque o Senhor Jesus contou essa história. E outra coisa que eles acreditavam, além de que a riqueza era uma bênção, um sinal de bênção de Deus, e que o rico era mais abençoado, que o pobre estava mais próximo de Deus. Eles acreditavam que Abraão iria garantir para eles um lugar na eternidade. Quando eles foram procurar João Batista, e João Batista disse para eles que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, né, como dizia a todas as multidões, mas também João Batista falou para eles que eles não deviam começar a bater no peito, lá em Mateus capítulo 3 e também em Lucas capítulo 3, e dizer: temos por pai Abraão, porque ele disse que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Bom, tendo sabido dessas duas situações, que eles acreditavam que a riqueza era um sinal de bênção e que Abraão iria garantir para eles um lugar no paraíso, então podemos entrar na parábola e entendê-la, ou na história, né? E entendê-la melhor. O Senhor Jesus escolhe um homem rico, que quando os fariseus começaram a ouvir a história que o Senhor Jesus está contando, eles já logo imaginaram um homem rico, alguém abençoado por Deus. Então Jesus diz que era um homem que tinha muita riqueza, que ele se vestia de púrpura, a cor que os nobres usavam, e todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então, nos dias atuais, este homem era um homem que poderia ter os melhores carros, que poderia viajar por vários países, que poderia esbanjar dinheiro, porque ele não fazia questão de esconder que era rico, porque ele se regalava esplendidamente. Isso demonstra que ele mostrava para todo mundo e dizia: olha, eu sou rico mesmo, eu gasto mesmo, eu me divirto mesmo. Então, na mente do fariseu, este homem era abençoadíssimo e estava mais próximo do reino dos céus. Então, o Senhor Jesus introduz outro homem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e coberto de chagas. Quando os fariseus começaram a ouvir isso, dizia: aí está um homem distante de Deus, a quem Deus não abençoou, e eles imaginavam que o desfecho dessa história seria completamente diferente do desfecho que ela teve. Por isso que o Senhor Jesus escolheu esses dois homens, um rico e um pobre. A vida desse mendigo era muito triste. Ele ficava ali na porta do mendigo, coberto de chagas, e diz-nos que até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Agora imagine a surpresa dos fariseus quando o Senhor Jesus disse que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então este homem que viveu uma vida de miséria, viveu uma vida de tristeza, de doença, de dores, agora quando ele chega na eternidade, quando ele chega no além, Deus envia anjos para recepcioná-lo. E Deus então conduz esse homem ao seio de Abraão, a um lugar de intimidade com aquele que é o pai da fé e com aquele que é chamado amigo de Deus. Isso já seria uma surpresa para os fariseus. Imagine você quão grande foi a surpresa quando Jesus diz: e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, né? E ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O desfecho foi completamente diferente do que os fariseus imaginavam, né? O Senhor Jesus chocou os fariseus, quebrou totalmente a expectativa deles e mostrou que a riqueza não era necessariamente um sinal de bênçãos. E mais, no inferno, estando em tormentos, aquele homem ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e disse: pai Abraão, demonstrando que ele era um judeu, e Abraão não pôde fazer nada por este homem, e eles imaginavam que Abraão iria garantir a todo aquele que era filho seu um lugar no céu. Agora veja a surpresa deles. E o Senhor Jesus está mostrando muito bem
que a religião deles, que eles imaginavam que iria garantir um lugar na eternidade, não garantiu. E a surpresa que eles tiveram ao saber disso, muitas pessoas terão essa surpresa também e serão surpreendidas na eternidade, descobrindo que aquilo que eles confiavam, na verdade, era algo falso, era algo que não pôde trazer a salvação a eles. É isso aí. E como nós dissemos no estudo passado, no programa passado, nós estamos aqui também refutando duas principais seitas, né, grupos denominacionais, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová. São os principais grupos religiosos que professam essa fé, que após a morte, o homem vai estar em um estado inconsciente, dormindo, e após a ressurreição é que o homem justo irá para o paraíso, o homem ímpio será condenado, mas o homem ímpio não será condenado eternamente, mas vai ser exterminado, fulminado, aniquilado. Daí o termo aniquilacionismo. Então o termo imortalidade da alma é o conceito de que após a morte nós vamos viver um espírito. O espírito do salvo irá para o céu. E o mortalista acredita que o salvo vai dormir. E esses grupos, eles citam essas doutrinas porque eles normalmente estão defendendo conceitos, né, ou ideias de algum profeta. E aqui nós não estamos querendo falar mal, não estamos aqui preparando um programa para poder denegrir ou falar mal de um grupo. E seguindo a ideia, né, do que nós lemos na revista Sentinela, página 304, de 1964, que é uma revista das Testemunhas de Jeová, elas afirmam: não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma falsa religião. Então nós estamos aqui defendendo a nossa ideia porque nós acreditamos estar informados através de algum profeta? Não, através das Escrituras. Eu estou aqui com o livro Questões sobre Doutrina, que é um livro adventista. E, novamente, os adventistas ensinam que após a morte, o homem vai estar em um estado inconsciente. Por que eles afirmam isso? Depois eu vou tratar melhor sobre essa questão. Eles afirmam isso porque a profetisa Ellen White, que é a profetisa adventista, ela ensina algumas doutrinas. A principal dela é uma doutrina que eu não vou falar mais sobre ela, porque é um pouquinho complicado para resumir nesse programa, mas é uma doutrina chamada juízo investigativo. Para haver um juízo investigativo, é necessário um monte de outra doutrina se encaixar. Entre elas é essa questão do sono da alma. Ok. O livro adventista, Questões sobre Doutrina, na página 379, vai explicar o que é o seio de Abraão. Na concepção judaica, Jesus Cristo está se referindo a essa mensagem de Lucas 16, principalmente para fariseus, judeus. E o que os judeus pensam a respeito do seio de Abraão, que é um lugar de conforto? Então, no Questões sobre Doutrina, que é um livro adventista, na página 379, vai dizer o seguinte: pelos escritos judaicos, é evidente que os fariseus e vários outros nos dias de Cristo criam no estado consciente do homem após a morte. Seu conceito de Hades, ou seja, inferno, modificou-se muito desde os dias dos patriarcas até o fim do cânon do Antigo Testamento. E nos tempos de Jesus, eles criam de modo muito semelhante aos gregos e outros. A parábola em questão faz referência ao seio de Abraão, Lucas 16, 22, que é a parábola que José Aldair acabou de explicar aqui. Ou pelo menos, eles chamam de parábola, né? Alguns acreditam que é uma história, outros acreditam que é uma parábola. Continuando, a expressão não é encontrada em nenhum outro lugar das Escrituras. Tanto quanto a Bíblia menciona, não existe nenhuma indicação de onde seja o seio de Abraão, ou o que significa ele. Vemos, entretanto, que a expressão aparece na literatura extra-bíblica, ou uma literatura histórica, e que era evidentemente um conceito corrente ou tradição do povo judeu. Joséfo, que é Flávio Joséfo, em discurso acerca do Hades, afirma que eles chamam seio de Abraão, o lugar de felicidade, para o qual vão os justos ao morrer. O Talmude a ele se refere como regaço de Abraão, Kedushim 72b, é a referência. Continuando, era evidentemente crença comum de muitos nos dias de Jesus.
Com efeito, a declaração é citada integralmente adiante. Lemos ali a respeito do grande abismo entre a câmara dos justos ao alcance da vista e do ouvido da câmara onde são atormentados os ímpios, e sobre os outros pormenores aos quais se refere a história como Jesus a narrou. E continua. Aqui é basicamente uma página inteira mostrando que os judeus criam na crença da imortalidade da alma. Então, a Bíblia deixa muito claro que realmente existe essa crença bíblica, né, da imortalidade da alma. Ou seja, após a morte, os justos vão para um lugar de descanso, que é chamado em Lucas 16 como seio de Abraão, mas os ímpios vão estar em um tormento. Por que eu li justamente o livro Questões sobre Doutrina, que é um livro adventista? Porque este é um argumento dos próprios adventistas incautos. Esses que não conhecem muito bem essa doutrina vão dizer que nós temos uma doutrina pagã. Porém, os judeus criam sim que após a morte, os justos já herdarão a vida eterna. E os ímpios irão perecer após a morte. Essa é uma crença bíblica e também era uma crença dos judeus, principalmente dos fariseus. Se você pesquisar o livro Parábolas de Jesus, que é um livro escrito por Ellen White, ela afirma, com todas as letras, que muitos dos que escutavam as parábolas de Cristo, né, as lições de Cristo, eram pessoas que acreditavam na vida após morte. Então ela deixa muito claro, mas muitos adventistas desconhecem essa literatura. Por isso que nós estamos citando aqui nesse programa. Você que está me escutando, se você é um adventista do sétimo dia e crê que após a morte nós vamos entrar em um estado de sono e ser ressuscitados somente na ressurreição dos mortos, para depois entrar no paraíso, eu vou deixar muito claro, essa doutrina não é bíblica. E nós já mostramos aqui vários textos e outros vão ser apresentados. E agora nós notamos que quando morreu o mendigo, ele foi imediatamente levado ao seio de Abraão pelos anjos. Ele não passou por um lugar intermediário de purificação, não. E depois nós vimos que morreu o rico e ele foi diretamente para o inferno. Também não passou por um lugar intermediário, ele foi diretamente para o inferno. Então disse alguém que o inferno fica no fim de uma vida sem Cristo. Aquele homem não era salvo e rapidamente, logo após a sua morte, ele se achou no inferno. Note, amigo ouvinte, o perigo. Você está a poucos passos do inferno se você não é salvo. Mas, esclarecendo um pouco mais a respeito dessa parábola, onde estava o corpo do rico e onde estava o corpo de Lázaro? Diz-nos o texto que morreu o rico e foi sepultado. Então o corpo dele ficou na sepultura e a sua alma foi para o inferno, que eu vou chamar aqui na língua original, né, como está escrito na língua original, de Hades, que é o lugar para onde vai a alma daqueles que não são salvos. Então a alma dele foi diretamente para o lugar que nós vamos chamar de Hades. Não é que nós vamos chamar, a Bíblia chama de Hades. É o lugar para onde vai a alma daqueles que não são salvos. E a Bíblia diz que também é um lugar de tormento. Diz a palavra de Deus que ele foi para um lugar de tormento. E olha que não é lugar de tormento, é lugar de tormentos. Isso demonstra que esse homem estava sendo atormentado de todas as formas. Imagine o remorso, né? E o arrependimento tardio e inútil que aquele homem teve ali. Porque ele podia se lembrar das oportunidades que ele teve de salvação. E somente isso já lhe causava uma dor, um tormento terrível. Sabia que ele havia perdido uma grande oportunidade de ser salvo. Então ele estava nesse lugar para onde vai a alma de todos os perdidos imediatamente após a morte. E o mendigo, ele estava no paraíso, né, para onde vai a alma daqueles que são salvos imediatamente após a sua morte. E neste lugar ambos estão conscientes. A Bíblia fala que este homem lembrava-se da sua vida aqui neste mundo. E ele pôde falar de detalhes, como lembrar que tinha 5 irmãos, né? E também sabia que irmãos dele não era salvo. Ele sabia disso, porque ele diz a Abraão: Pai Abraão, rogo
que manda Lázaro que molhe o dedo na água e me refresque a língua porque estou atormentado nestas chamas. Um grande detalhe que nós vimos ali, chamas, que para mostrar que tipo de sofrimento ele estava tendo, né? E isto lhe foi negado. E o que acontece? Depois ele vê que não há solução para ele. Ele descobre que o estágio que ele se encontra, ou o estado que ele se encontra é irreversível. Uma vez perdido, perdido para sempre. Não adianta a gente pedir, não adianta a gente orar, não adianta a gente rogar e fazer nada por aqueles que já partiram, porque o estado que eles se encontram é irreversível. Então ele se lembra que ele tinha 5 irmãos. E ele diz, olha, já que eu não posso voltar, já que meu estado aqui é irreversível, o seu estado é irreversível, então ele pede a Abraão que manda Lázaro à sua casa paterna, porque ele tinha 5 irmãos, para que Lázaro dê testemunho aos seus 5 irmãos, para que os seus irmãos também não fossem parar naquele lugar de tormento. Então veja, ele está consciente, ele lembra da sua vida passada e ele está preocupado com os seus irmãos. E pede para Abraão mandar Lázaro. E fala para que Lázaro dê testemunho aos meus irmãos. Então, porque ele sabe que Lázaro é capaz de testemunhar. Provavelmente Lázaro testemunhou a ele. E ele queria que Lázaro voltasse e pregasse aos seus irmãos, para que seus irmãos também não fossem parar ali naquele lugar de tormento. É isso aí. Então, o Senhor Jesus Cristo foi a pessoa que mais pregou sobre a vida pós-morte. Na concepção judaica, realmente havia uma divergência de ideias. Muitos acreditavam que havia uma vida pós-morte. Claro, nós temos até registros históricos que logo eu vou trazer algumas literaturas para você também saber sobre isso. Então está registrado em livros históricos que judeus criam na imortalidade da alma. Porém, outro grupo, os saduceus, eles criam que não havia essa imortalidade da alma. E Jesus Cristo, ele preocupado com a vida desses judeus, uma vida acreditando que automaticamente estão indo para o céu por guardarem leis, mandamentos, algumas doutrinas judaicas. Não é assim a salvação. A salvação, como nós dissemos ali em estudos passados, é através da porta estreita, é através do caminho de Cristo. É Jesus Cristo quem salva, é o Messias quem salva. E também, como nós dissemos, os judeus examinavam as Escrituras e através das Escrituras achavam que tinham vida eterna, mas são essas mesmas Escrituras que revelavam a Cristo. Então, Jesus Cristo, ele estava ensinando sobre a vida pós-morte justamente porque muitos judeus não tinham essa preocupação, acreditavam que estavam indo automaticamente para um lugar bom. E eu e José Odair estamos aqui nesse programa mostrando para vocês que existe sim uma vida pós-morte, para que você se prepare durante essa vida, para que você chegue ao arrependimento e converta em Jesus Cristo. E a partir desse momento que você converter a Cristo e você morrer, você vai estar no instante seguinte à glória com o Senhor Jesus Cristo nos céus. É importante nós explicarmos aqui por que este homem foi para o inferno e por que Lázaro foi salvo, né? Porque nós temos notado ali que o rico sabia exatamente o que ele deveria fazer para que ele fosse salvo. Quando ele roga a Abraão que manda Lázaro à sua casa paterna para que dê testemunho, para que os seus irmãos também não venham para aquele lugar de tormento, e isto é negado, e Abraão diz que que isso não lhe seria permitido, que eles deveriam consultar Moisés e os profetas. Então ele está se referindo às Escrituras, porque Moisés e os profetas escreveram as Escrituras, e quando Abraão disse que eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, pelo menos o Velho Testamento, para ler, porque Lázaro foi salvo conhecendo o Velho Testamento, e este homem lembrava que os seus irmãos não davam crédito às Escrituras. Ele diz, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, e ele diz a palavra, arrepender-se-ão. Então este homem sabia que o que os seus irmãos precisavam era de arrependimento, e ele sabia, conforme diz o versículo 30, que ele estava ali no Hades porque ele não se arrependeu. Então este homem sabia exatamente o que deveria fazer para ser salvo, que era arrepender-se dos seus pecados
mas não fez. E Lázaro foi salvo porque ele se arrependeu. E se você quer ser salvo, você também deve se arrepender. Bom, nós vemos então em vários outros textos, já que eu acho que esse texto ficou muito bem explicado, se é uma parábola ou não, ou se é uma história real, foi muito bem explicado. Eu tenho que deixar isso bem enfatizado, porque muitos dos que creem no estado inconsciente após a morte vão afirmar que Lucas 16 é uma parábola. Mesmo sendo uma parábola ou não, ou uma história real, ela tem a mesma lição, que após a morte vai haver sim uma punição dos ímpios e uma vida eterna dos justos, num lugar de conforto, né, chamado ali de seio de Abraão. Mas em outros textos, nós podemos ver que existe sim uma vida após a morte. Se você ler nas Escrituras, em Deuteronômio 34, no verso 8, vai dizer que Moisés morreu. E os filhos de Israel prantearam por Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. E lá em Josué, no capítulo 1, no verso 2, diz o seguinte: Moisés, o meu servo, é morto. Em outras versões, Moisés, o meu servo, está morto. Ou seja, Moisés continua morto. Eu te pergunto, querido ouvinte, se Moisés está morto e não existe uma vida após morte, quem que apareceu no Monte da Transfiguração? Então essa é a pergunta. Se não existe uma vida após morte, se existe um estado de inconsciência após a morte, quem que apareceu ao lado de Elias, né? Exatamente, Elias. Ao lado de Elias, Moisés e Elias, quem que apareceu lá? Era um demônio? Era algum anjo? Ou realmente era Moisés? Porque vimos ali no Monte da Transfiguração que Jesus Cristo estava em uma visão, ali o termo grego é horama, ou seja, uma visão. Deus foi levado à presença de Moisés e Elias, e ele estava conversando normalmente com Moisés e com Elias. Se Moisés morreu e o seu espírito estava dormindo, como que Jesus estava conversando então com Moisés? Vemos então que existe uma vida sim pós-morte instantânea. A partir do momento que a pessoa morre, ela, se for justa, vai estar com Deus, ou no seio de Abraão, né, como nós vemos aqui, e se for injusta, vai estar numa punição eterna. Agora, novamente citando o livro aqui, Primeiros Escritos, da profetisa Ellen White, eu vou mostrar, com todo respeito, a irresponsabilidade exegética que essa mulher arrumou aqui nesses textos sobre a pessoa de Moisés. Vemos que Moisés em Josué estava morto e no Monte da Transfiguração ele estava muito vivo através do seu espírito. Olha o que ela escreveu na página... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na página 164 do livro Primeiros Escritos. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Ou seja, antes do corpo de Moisés apodrecer, Jesus Cristo ressuscitou Moisés. Só que nós vimos que em 30 dias, lá no livro de Josué, ele continuava morto. Em 30 dias, o corpo de Moisés já estava podre. Então, como que Moisés foi ressuscitado antes do corpo dele apodrecer? Está escrito aqui, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Ou antes do corpo de Moisés apodrecer, Deus deu a vida para ele, ou ressuscitou ele. Continuando, Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou. Não foi Cristo que ressuscitou? Agora diz que foi Miguel. Por quê? Segundo essas religiões, eles acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. Para que Jesus tem que ser o arcanjo Miguel? Por quê? Porque lá em Judas 9, olha só a irresponsabilidade exegética desses pseudo-teólogos. Em Judas 9, Judas vai afirmar que o Satanás contendia com o arcanjo Miguel em relação ou a respeito ao corpo de Moisés. Essa contenda é para que o povo de Israel não idolatrasse o corpo de Moisés. Então, para que o povo de Israel não idolatrasse o corpo de Moisés,
Arcanjo Miguel escondeu o corpo de Moisés. Só isso. Arcanjo Miguel não é Jesus. Mas eles têm que afirmar, tanto as testemunhas de Jeová como os adventistas do sétimo dia, têm que afirmar que Jesus é Miguel para lá em Judas, verso 9, haver uma ressurreição de Moisés. Só que em Josué, no capítulo 1, afirma que Moisés estava morto. Se Moisés estava morto, quem que conversou com Jesus no Monte da Transfiguração? Continuando aqui, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua presa fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Em Judas 9, deixa muito claro que é o arcanjo Miguel que está disputando o corpo de Moisés. Mas tanto as testemunhas de Jeová como os adventistas do sétimo dia vão afirmar que ali o arcanjo Miguel é a pessoa de Jesus. Então, eles estão contrariando o que a Bíblia ensina. Em Josué 1, 2, Moisés continua morto depois de 30 dias de pranto, de prantear, como nós vimos em Deuteronômio. Agora, eles vão afirmar que Jesus Cristo ressuscitou Moisés, sendo que a Bíblia não diz isso. Então nós vemos que há uma irresponsabilidade exegética porque eles não querem aceitar o que é mais simples, que após a morte há uma vida. Então no Monte da Transfiguração, quando Jesus conversa com Moisés, ali é a pessoa de Moisés, é o espírito de Moisés que está dialogando com o Senhor Jesus Cristo. Tendo feito esse esclarecimento, o ouvinte também precisa saber que o Hades, onde o rico foi parar, não é o lugar definitivo da alma. Assim como o paraíso, o seio de Abraão, para onde o mendigo foi, também não é o estado em que a pessoa vai ficar, o lugar em que a pessoa vai ficar eternamente. Como nós falamos, esse lugar aqui, que é traduzido inferno na história do rico e Lázaro, é a palavra Hades, onde vai ficar a alma da pessoa aguardando o dia do juízo. Existe outra palavra usada nas escrituras que é traduzida inferno, que é a palavra Gena. E, infelizmente, as duas palavras foram traduzidas inferno em muitas versões, o que não é correto. O Hades é um lugar e o Gena é outro lugar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus vai usar a palavra Gena, quando ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, Gena, tanto a alma como o corpo. Veja, naquele lugar, no Hades, onde o rico foi parar, aquele lugar foi a alma do rico, pois o seu corpo foi sepultado. Agora aqui neste lugar que o Senhor Jesus Cristo descreveu, ele diz que vai a alma e o corpo. Então é outro lugar, é o Gena. Esta palavra também, ela é usada no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, ali para o versículo 43 em diante, quando ele diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança para longe de ti, porque é melhor teres um olho do que teres os dois olhos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o e lança para longe de ti. De igual forma, também a mão. Qual é a palavra que o Senhor Jesus usa nesse lugar, onde ele fala que é melhor você ter um membro do seu corpo a menos do que ter todo o seu corpo completo e ser lançado no inferno? A palavra é Gena, é um lugar então para onde vai o corpo e também para onde vai a alma. No Hades, quando nós lemos agora na história de rico e Lázaro, vai somente a alma. Então essa pessoa, ela está ali no Hades aguardando o juízo final, quando passará pelo julgamento de Deus, e assim o destino eterno da sua alma chegará. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele faz menção a anjos que estão sendo reservados para o dia do juízo. Então aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, ele fala, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: ora, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, antes
precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo. Então, Pedro revela que existe um grupo de anjos que não guardou o seu estado original, que estão presos no inferno e estão reservados para o dia do juízo. Em contraste com esses anjos, Pedro vai dizer no capítulo 2 também, aqui no versículo 9, o seguinte: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então nós temos visto aqui que, semelhante aos anjos que estão presos no inferno, agora Deus está dizendo que também ele sabe reservar em castigo, né, os ímpios para o dia do juízo. Então, se você morrer hoje não sendo salvo, você vai para um lugar de castigo, um lugar de tormento, e você vai estar ali reservado por Deus para o dia do juízo, assim como aqueles anjos estão reservados em um lugar específico, porque a palavra traduzida inferno ali não é Gena e não é Hades, mas é um lugar, é o Tártaro, que é o único lugar em que essa palavra aparece, e ali é o lugar onde os anjos estão presos para o dia do juízo, e os ímpios pecadores estão presos no Hades e sendo reservados ali para o dia do juízo. E assim, depois de passar para o juízo, a pessoa vai para o lugar da sua morada eterna. E nós vamos explicar o que seria o Gena no próximo estudo. Bom, então nós vamos ver no próximo programa o termo Geena, o que significa, de onde veio, o que é destruir, perecer, aniquilar, né, que são os argumentos aí que eles vão usar para defender essa, nós chamamos de tese, né, essa tese aí da mortalidade da alma.